Amados irmãos e irmãs, o que lhes contarei agora é um milagre que desafia toda a lógica. Um acontecimento que, para ser sincero, testou os limites da minha própria fé. Há 4 anos, nas densas florestas da Amazônia colombiana, eu vi um homem morrer, ou pelo menos foi o que pensei. Uma onça pintada de quase 100 quilos se lançou sobre um líder comunitário com uma ferocidade que gelava o sangue. Mas o que se seguiu, o que de fato se desenrolou diante dos meus olhos e de mais de 50 testemunhas, transformou para sempre minha compreensão do poder inescrutável de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Se você, assim como eu, em certo momento acredita que os milagres são relíquias de um passado distante, ou se duvida da intervenção divina em pleno século XXI, prepare-se, pois o relato que está prestes a ouvir pode abalar as estruturas de tudo o que você pensou saber sobre a fé. Ele abalou as minhas. Meu nome é Ricardo Castilho. Tenho 63 anos e sirvo como padre católico aqui no México há 28 anos. Ao longo da minha vida sacerdotal, testemunhei curas, presenciei libertações e senti o mover poderoso do Espírito Santo em minhas comunidades. Contudo, nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu viveria na Amazônia. Nesses 28 anos, confesso, minha fé passou por provações. Houve momentos de aridez, de questionamento profundo, onde a voz de Deus parecia distante e os milagres meras histórias antigas. Eu clamava por um sinal, uma confirmação de sua presença viva. Tudo começou em fevereiro de 2021. Numa madrugada fria no México, eu estava em meu estúdio, imerso em oração, como fazia há décadas. O relógio marcava 4h30 quando meu telefone tocou. Era o pastor David Morales, um irmão em Cristo que conheci anos antes em um encontro missionário. Padre Ricardo, ele disse com uma voz embargada, daquelas que só se ouve quando a alma está à beira do desespero. Preciso que venha à Amazônia colombiana. Algo terrível está acontecendo em nossa aldeia. David me relatou que, em uma pequena comunidade indígena na Amazônia colombiana, onde ele liderava uma paróquia de cerca de 200 fiéis, algo inexplicável acontecia. As onças pintadas, animais que geralmente evitam o contato humano, haviam começado a atacar sistematicamente os católicos da região. Em apenas 2 meses, 7 pessoas haviam morrido, todas fiéis devotos. Padre Ricardo, Davi prosseguiu, com a voz carregada de angústia. Os pajés locais falam em maldição. Dizem que os espíritos ancestrais estão irados por estarmos pregando o Evangelho. O povo está aterrorizado. Muitos, por puro medo, estão retornando às antigas crenças e rituais tradicionais. Meus irmãos, confesso-lhes, minha primeira reação foi de pura incredulidade. Onças pintadas atacando especificamente católicos. Aquilo soava estranho demais. Uma coincidência forçada. Minhas dúvidas, que já me assombravam, só se intensificaram. Mas naquela mesma noite, em meio à minha oração, clamando a Deus, por clareza, o Senhor, através do Espírito Santo, colocou em meu coração uma certeza cristalina, uma inspiração que ecoava a história de Daniel na cova dos leões. Sim, era um chamado. 3 semanas depois, após organizar minha paróquia e deixar tudo em ordem, eu estava em um avião com destino à Colômbia. Durante aquelas 18 horas de voo, a mente não me dava trégua. Eu só conseguia pensar na história de Daniel na cova dos leões. Seria possível, me perguntava, que Deus estivesse me conduzindo a uma provação semelhante? Ao pousar no aeroporto de Letícia, na Colômbia, o calor amazônico me atingiu como um tapa. Era fevereiro, auge do verão naquelas latitudes, e a temperatura facilmente ultrapassava os 35 graus Celsius. David me recebeu com um sorriso forçado. Os olhos, porém, traíam uma preocupação profunda. Na viagem de 4 horas até a comunidade indígena, em uma caminhonete 4x4 que já havia visto dias bem melhores, ele me revelou detalhes ainda mais perturbadores, omitidos no telefonema. Os ataques não eram aleatórios. As onças pintadas pareciam ter um alvo preciso. As casas onde viviam famílias católicas. Curiosamente, ignoravam por completo as moradias dos praticantes das religiões tradicionais. Padre Ricardo, David me disse enquanto desviava de um buraco particularmente traiçoeiro na estrada de terra,
Tem mais. As onças atacam sempre durante as nossas celebrações, como se soubessem o momento exato em que nos reunimos para rezar e adorar. Ao chegarmos à aldeia, a atmosfera de medo era quase palpável. As ruas, que normalmente fervilhavam de vida, estavam desertas ao cair da tarde. As poucas pessoas que víamos passavam apressadamente, seus olhares inquietos, sempre por cima dos ombros. A paróquia de David era uma construção simples de blocos de cimento com um telhado de zinco pintado de branco e azul. Mas o que mais me chocou foram as marcas nas paredes externas. Enormes arranhões, sulcos profundos que só poderiam ter sido feitos por... As marcas de garras na porta eram profundas, um testemunho mudo de algo feroz e determinado que havia tentado invadir à força. 4 anos se passaram desde aqueles dias de terror, mas a imagem daquela porta, com seus amassados e arranhões, ainda se grava vividamente em minha memória. Naquela primeira noite, ao chegar a uma comunidade indígena remota na Amazônia colombiana, fui acolhido na casa de pastor David Morales, sua esposa Ru e seus 3 filhos pequenos. Durante o jantar, Ru me serviu um ensopado de pirarucu com mandioca, um prato simples e tradicional da região. Mas o que realmente me apertou o coração foi ver a forma como as crianças se sobressaltavam a cada ruído vindo de fora. Padre Ricardo, a pequena Grace de apenas 8 anos, me perguntou com os olhos arregalados: "É verdade que as onças não podem fazer mal a quem ama Jesus?" Meus irmãos, como se responde a uma criança cujo mundo se tornou um lugar de terror puro? Segurei suas mãozinhas miúdas e respondi com a voz tentando soar mais firme do que meu coração sentia: "Meu amor, Jesus é mais poderoso que qualquer onça, e Ele tem um plano perfeito para cada um de nós." No segundo dia, pastor David me levou para visitar as famílias atingidas pelos ataques. Cada testemunho era mais dilacerante que o anterior. Mães que haviam perdido seus esposos, crianças que ficaram órfãs, idosos que já não ousavam sair de suas casas depois do anoitecer. A cada história, a cada olhar de desespero, a magnitude da situação se tornava mais esmagadora. Foi então que conheci Sara Hernandes. Ali, diante dela, a verdadeira dimensão do sofrimento se revelou. Sara, uma viúva de 43 anos e mãe de 4 filhos, liderava o ministério de mulheres na igreja. 3 semanas antes da minha chegada, em fevereiro de 2021, uma onça pintada havia saltado a cerca de sua pequena propriedade e atacado seu filho mais velho, Josué, de 17 anos. "Padre", Sara me disse, as lágrimas escorrendo por suas faces marcadas pela dor. Josué estava orando em voz alta quando a onça apareceu. Meu filho gritou: "Jesus, ajuda-me!" E a onça parou por um instante como se estivesse confusa. Aquilo nos deu tempo para que os vizinhos chegassem com paus e tochas. Mas Josué ficou gravemente ferido. Ela me levou para ver Josué, que estava de cama recuperando-se das feridas. Ele tinha 4 arranhões profundos no peito e no braço esquerdo, mas o que mais me impressionou foi a serenidade em seus olhos. Aquele jovem havia encarado a morte de frente e ainda assim irradiava uma fé inabalável. "Padre Ricardo", Josué me disse com a voz fraca, mas carregada de uma convicção impressionante, "eu sei que Deus me salvou naquele dia. A onça poderia ter me matado, mas algo a deteve. Algo invisível, sim, mas infinitamente mais poderoso que ela." Naquela noite, após orar por Josué e sua família, retornei à casa de pastor David com o coração pesado, mas não apenas pela dor alheia. Uma tormenta se formava dentro de mim. Eu, Padre Ricardo Castilho, um homem que dedicara a vida a Deus, sentia minha fé vacilar, minha alma em crise. Não conseguia compreender por que Deus permitia que esses ataques brutais continuassem. Onde estava sua proteção? Por que seu povo, essa comunidade tão devota e simples, sofria de tal maneira? Eu me questionava sobre a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, sobre os santos a quem clamávamos. Seria nossa fé insuficiente? Seria a minha própria fé falha, incapaz de mover o céu? Fechei-me no pequeno quarto de hóspedes, a escuridão do lado de fora, parecendo espelhar a minha alma. Caí de joelhos e comecei a clamar ao Senhor como nunca antes havia feito. Não era uma oração formal, era um lamento desesperado, um clamor por respostas, por um sinal, por uma centelha de esperança. Minha voz embargada ecoava nas paredes,
Uma súplica que parecia se perder no vazio. As horas se arrastaram. Já passava da meia-noite quando, finalmente, uma paz sutil começou a me envolver. Senti o Espírito Santo me guiar não para uma resposta pronta, mas para sua palavra. Abri minha Bíblia, e meus olhos quase por instinto caíram sobre Daniel 6:22. Meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal. Meus irmãos, naquele instante, uma clareza avassaladora tomou conta de mim. Eu soube, com uma certeza que transcendia qualquer lógica, exatamente o que precisava fazer. Deus não havia me trazido até esta remota comunidade amazônica apenas para consolar as vítimas. Ele me havia trazido para confrontar o inimigo, face a face. No dia seguinte, convoquei todos os líderes da igreja para uma reunião urgente. Ali, diante deles, propus algo que, para muitos, soou como uma completa loucura: organizar um culto ao ar livre, no coração da floresta, durante a noite. Uma vigília de adoração e declaração do poder de Jesus Cristo sobre toda a potestade do inimigo. Meus irmãos, eu lhes disse com a voz embargada pela convicção: temos vivido sob o jugo do medo por tempo demais. É hora de lembrarmos às trevas quem detém a verdadeira autoridade aqui, quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É hora de invocarmos a proteção de São Miguel Arcanjo e de todos os anjos celestiais. Pastor David Morales me olhou, como se eu tivesse perdido completamente a razão. Padre Ricardo, ele me alertou a preocupação estampada em seu rosto. É perigoso demais. As onças são mais ativas durante a noite. Seria como assinar nossa própria sentença de morte. Dom Miguel, um ancião sábio de aproximadamente 71 anos e líder respeitado, balançou a cabeça em sinal de desaprovação silenciosa. Mas eu sabia. No fundo da minha alma, eu tinha a certeza de que Deus havia me dado aquela estratégia. David, respondi, firme. Se tivermos que morrer, que seja adorando nosso rei. Mas eu lhe asseguro, não morreremos. Deus vai manifestar sua glória de uma maneira que ninguém, absolutamente ninguém, poderá negar. A noite de 23 de março de 2021 será uma data que jamais esquecerei. Havíamos organizado o culto em uma grande clareira bem no limite da floresta, um local onde os ataques eram frequentes. Centenas de irmãos se reuniram, suas faces iluminadas por tochas e pela fé. Crianças, idosos, mães, todos ali, desafiando o medo, confiando na promessa. Começamos com a oração do terço, invocando a intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São Miguel Arcanjo, protetor contra as forças do mal. As vozes, inicialmente tímidas, foram ganhando força, transformando-se num coro poderoso de fé e esperança. Cantamos hinos, lemos as Escrituras, e eu preguei sobre as histórias de Daniel na cova dos leões e de Eliseu, que viu o exército celestial proteger seu povo. A cada palavra, a cada oração, sentíamos a presença de Deus se manifestar. Não ouvimos um único rosnado. Não vimos um par de olhos brilhando na escuridão. Nada. Aquele silêncio, meus irmãos, não era o silêncio do abandono. Eram 7 da noite quando nos reunimos numa clareira nos arredores do povoado, perto de uma pequena mata de várzea onde sabíamos que habitavam vários leões. Apesar do medo palpável, mais de 60 pessoas apareceram naquela noite. Homens, mulheres, crianças, idosos. Todos unidos por uma fé que para mim, Padre Ricardo, parecia desafiar a lógica. Era uma crença muito maior que o terror que sentíamos. Havíamos levado lamparinas de querosene e tochas para iluminar a área, criando um círculo de luz vibrante em meio à escuridão profunda da Amazônia. A temperatura havia caído bastante após o pôr do sol. Uma brisa suave mexia as folhas das árvores próximas, produzindo um sussurro constante que se misturava aos sons noturnos da savana amazônica. Na distância, podíamos ouvir rugidos distantes, lembrando-nos de que não estávamos sozinhos naquela imensidão. Começamos com cânticos de louvor em espanhol e na língua local. As vozes se erguiam em uníssono para o céu estrelado da Amazônia, criando uma sinfonia de adoração que ecoava por toda a planície. Eu liderava os cânticos no centro do círculo, com minha guitarra acústica, enquanto o pastor David Morales traduzia minhas palavras para o idioma da comunidade.
Eram aproximadamente 8:30 da noite quando ouvimos o primeiro rugido próximo. Foi diferente dos anteriores. Mais forte, mais ameaçador, muito mais perto. Imediatamente, notei a inquietação. Algumas pessoas começaram a se agitar, olhando nervosamente para a linha das árvores. "Não temam!" gritei, elevando minha voz acima do murmúrio de preocupação. "Nosso Deus é mais poderoso que qualquer besta da terra." Continuamos a adorar por mais 20 minutos. Foi então que algo aconteceu. Algo que ainda me causa calafrios ao recordar. Os rugidos se multiplicaram. Não era mais um leão solitário. Eram vários e se aproximavam rapidamente. De repente, um silêncio absoluto nos dominou. Até os grilos pararam de cantar. Era aquele tipo de silêncio que antecede algo grandioso, algo definitivo. Eu podia sentir meu coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvi-lo. Foi então que os vimos. Primeiro, 2 olhos dourados brilharam na beirada do nosso círculo de luz. Depois, 4. Em seguida, 6. Irmãos, estávamos completamente cercados. Uma matilha de pelo menos 8 leões adultos. O leão que parecia ser o líder era uma criatura magnífica e aterrorizante. Sua juba era espessa e escura. Os músculos se marcavam sob sua pelagem dourada. E seus olhos... seus olhos brilhavam com uma inteligência que me fez sentir um calafrio percorrer toda a espinha. Ele devia pesar pelo menos 200 quilos e medir mais de 1 metro de altura até os ombros. Alguns irmãos começaram a soluçar baixinho. Ouvi Ruth sussurrar orações desesperadas. As crianças se agarravam aos pais como se suas vidas dependessem disso. E provavelmente dependiam. Naquele momento de terror absoluto, irmãos, uma crise profunda se abateu sobre mim. Por meses, eu havia questionado. Minha fé vacilava sob o peso das provações, das dúvidas que me assombravam. Eu clamava a Deus por um sinal, por uma confirmação de sua presença. Agora, cercado por morte iminente, minha vulnerabilidade era total. Foi então que, inesperadamente, senti algo que nunca havia experimentado antes. Uma paz sobrenatural desceu sobre mim como um manto. Era a paz de Deus que transcende todo o entendimento humano. E com essa paz, veio uma autoridade espiritual que eu sabia que não era minha. Levantei-me lentamente, sem parar de tocar a guitarra. Comecei a cantar com uma voz que não reconhecia como minha. Uma voz que emanava de uma fonte divina, não de mim, Padre Ricardo, um homem cansado e cheio de dúvidas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que aconteceu depois, irmãos, desafia toda e qualquer explicação natural. Enquanto eu cantava o Salmo 23, o leão líder começou a caminhar diretamente para o centro do nosso círculo. Seus passos eram lentos, deliberados, seus olhos fixos em mim. Eu podia ouvir sua respiração pesada, ver seus músculos se tensionando para o ataque. A congregação estava paralisada pelo terror. Algumas mulheres haviam fechado os olhos esperando o inevitável. Os homens haviam pego paus e pedras, mas sabiam que seria inútil contra uma besta daquela magnitude. Quando o leão estava a apenas 3 metros de distância, algo extraordinário aconteceu. O animal parou abruptamente, como se tivesse colidido com uma parede invisível. Seus olhos, que haviam estado fixos em mim com intenção predatória, de repente mostraram confusão e medo. 4 anos se passaram desde aquela noite, e ainda me lembro de cada detalhe com a mesma clareza. Para muitos, nossa história poderia parecer pura fantasia, mas a verdade é que o milagre teve ecos além da nossa fé. Lembro-me do artigo de jornal que saiu meses depois, citando o Dr. James Mangue, um zoólogo renomado. Ele falava de padrões, de comportamento animal em situações de estresse e predação, e confessou publicamente que o incidente da comunidade amazônica, como eles nos chamaram, era inexplicável sob qualquer prisma científico ou etológico. Foi uma prova externa, uma validação surpreendente para um evento que, de outra forma, seria considerado apenas mais um conto folclórico. Irmãos, 4 anos se passaram desde aquela noite na Amazônia colombiana, mas cada detalhe permanece gravado em minha alma como se fosse ontem. Eu, Padre Ricardo Castillo, 63 anos, vindo do México, havia chegado àquela remota comunidade indígena em fevereiro de 2021. Trouxe comigo não apenas a fé, mas também um fardo pesado de dúvidas. A selva,
Com sua beleza imponente, parecia esconder uma escuridão que desafiava minha vocação. Os relatos incessantes dos leões, predadores implacáveis que aterrorizavam o povo, eram um espelho da minha própria luta interior. Eu me sentia como Daniel na cova dos leões, mas sem a mesma certeza de que Deus enviaria um anjo para me proteger. Minhas orações, antes fervorosas, agora pareciam ecoar no vazio. Onde estava a presença do Espírito Santo que eu havia sentido tão fortemente em outros momentos? A fé que me levara a invocar Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo em tempos de desespero parecia vacilar. Naquela noite de 23 de março de 2021, antes mesmo de sairmos para a savana, clamei a Deus com uma ferocidade que só a mais profunda angústia pode gerar. Senhor, eu sussurrei, se a tua vontade é que eu esteja aqui, por favor, mostra-me a tua glória. Mostra-me que não estou sozinho, que o mal não prevalecerá. Aquele clamor desesperado foi um ponto de virada. E o que vi a seguir, irmãos, mudou meu testemunho para sempre. Ao redor do leão líder, como se fosse um holograma transparente, mas ao mesmo tempo palpável, surgiu a figura de um ser que só posso descrever como um anjo gigantesco. Tinha pelo menos 3 metros de altura, envolto em uma túnica branca brilhante. Seus olhos irradiavam uma luz que não era deste mundo. O anjo não me olhava. Seu olhar estava fixo no leão. E o leão, esse predador feroz que aterrorizara toda uma comunidade por meses, começou a recuar lentamente como um gatinho assustado. Mas a manifestação sobrenatural não terminou ali. Pude ver, embora de forma mais tênue, outros seres angelicais posicionados ao redor do nosso círculo. Eram como guerreiros celestiais montando guarda, protegendo o povo de Deus das forças do mal que se manifestavam através daqueles animais. O leão líder recuou até a borda da luz, mas não foi embora. Em vez disso, fez algo que nenhum de nós esperava. Sentou-se como um cão obediente, esperando ordens de seu amo. E, um por um, os outros leões da alcateia fizeram o mesmo. Durante os 45 minutos seguintes, irmãos, cantamos, oramos e adoramos ao Senhor, enquanto 8 leões nos observavam pacificamente do perímetro do nosso culto. Era como se tivessem vindo, não para nos atacar, mas para testemunhar o poder de Deus manifestando-se entre seu povo. Em um dado momento, senti o Espírito Santo me mover a fazer algo que, humanamente, parecia uma loucura total. Dirigi-me diretamente ao leão líder, minha guitarra na mão, cantando "Quão grande és tu" em português. Quando cheguei a 1 metro do animal, pude ver meu reflexo em seus olhos dourados. Mas não havia mais agressão neles. Havia respeito, reverência. Era como se o leão reconhecesse uma autoridade superior agindo através de mim. Estendi minha mão lentamente em direção ao leão, e por um instante, pensei ter cometido o maior erro da minha vida. Mas o animal, em vez de me atacar, inclinou ligeiramente a cabeça como se estivesse adorando. Irmãos, o que experimentamos naquela noite não foi apenas um milagre. Foi uma revelação do poder absoluto de nosso Senhor Jesus Cristo sobre todo o principado, potestade, poder e senhorio, não apenas sobre os seres humanos, mas sobre toda a criação, incluindo as bestas do campo. Depois de quase 1 hora dessa manifestação sobrenatural, os leões começaram a se afastar um por um, caminhando lentamente para a escuridão da savana. O último a partir foi o líder, que me olhou mais uma vez antes de desaparecer entre as acácias. No momento em que o último leão se desvaneceu na noite, a congregação explodiu em choro, mas não de medo, e sim de pura adoração e agradecimento. Homens e mulheres caíram de joelhos, erguendo as mãos ao céu, glorificando a Deus pela salvação que haviam presenciado. Pastor David Morales se aproximou de mim com lágrimas correndo pelo rosto. Padre Ricardo, ele me disse, em 20 anos de ministério, nunca vi o poder de Deus se manifestar dessa maneira. Esses leões aterrorizaram nossa comunidade por meses, e em uma única noite, Jesus os transformou em testemunhas de sua glória. Naquela mesma noite, 23 pessoas que ainda não haviam entregado suas vidas a Cristo, o fizeram publicamente. Elas viram com os próprios olhos que não há poder na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, que possa resistir à autoridade do nome de Jesus.
A notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região como fogo em pastagem seca. Nos dias seguintes, pessoas de vilarejos vizinhos começaram a chegar para ouvir o testemunho em primeira mão. Muitos vinham céticos, mas se convertiam depois de escutar mais de 60 testemunhas oculares relatarem exatamente a mesma história. Para a surpresa de muitos, inclusive dos mais céticos, o Dr. James Mundy, um renomado zoólogo especializado em grandes felinos da Amazônia, publicou um artigo no Jornal da Amazônia alguns dias depois. Ele havia sido enviado para investigar os relatos, inicialmente descartando-os como folclore. No entanto, após entrevistar diversas testemunhas e analisar o comportamento dos leões na região, sua conclusão foi categórica. Todos os parâmetros conhecidos do comportamento felino foram subvertidos naquela noite de 23 de março. Não há explicação científica para o ocorrido. O que testemunhei e ouvi desafia toda a lógica natural. Suas palavras, vindo de uma autoridade científica, serviram como uma validação externa inegável do milagre. Mas o mais impressionante, irmãos, foi o que aconteceu com os leões depois daquela noite. 4 anos se passaram desde que minha fé, já tão testada pelas incertezas da vida e do ministério, foi forjada no fogo da Amazônia colombiana. Eu, Padre Ricardo Castilho, aos 63 anos, vindo do México com o coração pesado de dúvidas e um clamor silencioso por um sinal, buscava algo mais profundo. O peso das rotinas, a aparente ausência de manifestações divinas tangíveis, tudo isso me levava a questionar: onde estava o Deus dos milagres, o Deus que eu pregava? Minha alma ansiava por uma prova, uma intervenção que reacendesse a chama. E Deus, em sua infinita e misteriosa misericórdia, não apenas me deu um sinal, mas uma manifestação gloriosa que calaria qualquer cético. Os ataques que antes aterrorizavam a comunidade indígena com a fúria das onças pintadas cessaram por completo. Não só contra os cristãos, mas contra todos os habitantes da região. Era como se os céus tivessem emitido uma ordem inquestionável, silenciando as bestas da selva. Lembro-me da perplexidade. Semanas depois, uma matéria no Diário da Amazônia confirmava o inexplicável. Zoólogo perplexo. O silêncio misterioso dos predadores na Amazônia. Dr. James Mundy, renomado especialista em comportamento animal, afirma não haver precedente para a súbita e total cessação dos ataques de grandes felinos em áreas tão vastas. É como se tivessem desaparecido da face da terra, ou como se uma força invisível os tivesse afastado, declarou Mundy, sem conseguir explicar o fenômeno. Suas palavras eram um eco científico do que nós já sabíamos. Um milagre havia acontecido. Uma intervenção divina que a ciência não podia decifrar. 3 dias após aquele crepúsculo inesquecível de 23 de março de 2021, Dom Miguel, o pajé principal da aldeia, veio ao meu encontro. Um homem de aproximadamente 71 anos, cujo rosto parecia esculpido pelas lendas e rituais de décadas. Sua busca não era por mim, mas por uma verdade maior. Padre, ele disse através do pastor David Morales, meu fiel intérprete, o que seu Deus fez naquela noite? Nunca vi nada parecido. Meus espíritos não têm esse poder. Eu quero conhecer o seu Jesus. Irmãos, naquele mesmo dia, tive o privilégio de guiá-lo em sua entrega a Cristo. Um homem que havia passado mais de 50 anos servindo a espíritos tradicionais, encontrou o Deus verdadeiro e entregou completamente sua vida a Jesus. Com ele, vieram outros 15 membros de sua família estendida. Nas semanas seguintes, presenciei uma transformação radical em toda a comunidade. A pequena comunidade de fé do pastor Davi Morales, que antes contava com 200 membros, cresceu para mais de 400 em apenas um mês. Mas, mais importante que o crescimento numérico, foi a mudança na atmosfera espiritual da região. O medo havia sido substituído por uma fé inabalável. A desesperança, que antes assombrava cada lar, deu lugar a uma esperança que emanava do Espírito Santo. Famílias que consideravam abandonar suas casas por temor às onças pintadas, agora caminhavam, com autoridade e confiança, sabendo que serviam ao Deus que tem poder sobre toda criatura da terra. Sara Hernandes, a viúva de 43 anos, cujo filho Josué havia sido atacado semanas antes, tornou-se uma das evangelistas mais poderosas da região.
seu testemunho de como Deus havia protegido seu filho, e depois, demonstrado seu poder sobre as onças pintadas, atraía multidões cada vez que ela falava. Padre Ricardo, Sara me disse uma tarde enquanto visitávamos famílias em aldeias remotas. Agora entendo por que Deus permitiu que Josué fosse atacado. Não foi para nos destruir. Foi para preparar o cenário para um milagre ainda maior. E ela estava certa. O ataque a Josué, aquele menino de 17 anos que sobreviveu por um fio, havia sido o catalisador que me trouxe até a Amazônia colombiana. Sem aquela chamada desesperada do pastor David Morales, eu nunca teria estado presente para testemunhar e ser parte de uma das manifestações mais poderosas do poder divino que vi em meus 28 anos de ministério. Depois de passar 3 meses na Amazônia, ajudando a consolidar o avivamento que havia começado naquela noite milagrosa, recebi uma confirmação clara do Senhor de que era tempo de retornar ao México. Eu já não era o mesmo homem que havia saído de lá meses atrás. Havia presenciado o poder sobrenatural de Deus de uma maneira tão tangível, tão visível, tão indiscutível, que minha fé havia sido elevada a um nível completamente novo. Já não acreditava nos milagres apenas por fé. Eu os havia visto com meus próprios olhos. No dia da minha partida, toda a comunidade se reuniu no ponto de partida do rio para me despedir. David me entregou um presente que conservo até hoje. Uma pequena cruz de madeira entalhada por Josué, o jovem que havia sobrevivido ao ataque da onça. Padre Ricardo, Josué me disse, já completamente recuperado de suas feridas. Leve isso com o Senhor sempre e lembre-se que o mesmo Deus que fechou a boca das onças pintadas aqui na Amazônia está com o Senhor aonde quer que vá. Durante o voo de volta ao México, refleti sobre tudo o que havia experimentado. Percebi que Deus me levara à Amazônia não apenas para ser testemunha de um milagre, mas para me preparar para um ministério completamente novo. Quando cheguei ao México, minha paróquia notou imediatamente a mudança em mim. Havia uma nova autoridade em minha pregação, uma nova audácia em minha oração, uma nova confiança no poder sobrenatural de Deus e na intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São Miguel Arcanjo. Comecei a compartilhar o testemunho do que havia visto na Amazônia, e as reações foram variadas. Mas eu sabia no fundo da minha alma que o Deus que resgatou Daniel da cova dos leões e Eliseu da seca ainda opera milagres, ainda ouve o clamor dos seus filhos. E eu, Padre Ricardo, fui testemunha viva disso. 4 anos se passaram desde aquela noite na savana africana. Eu, Padre Ricardo Castilho, hoje com 63 anos, ainda sinto o tremor daquela experiência. Mas antes que Deus manifestasse seu poder, de forma tão avassaladora, minha própria fé estava à beira do abismo. Eu questionava cada sermão, cada oração. A chama que me levara ao sacerdócio parecia morta, sufocada pela rotina e pelas dores que via no mundo. Cheguei a duvidar da própria existência dos anjos, das intervenções divinas que lia na Bíblia. Clamei a Deus em desespero, pedindo um sinal, uma confirmação de que Ele ainda estava presente, de que sua mão não havia se encolhido. Foi então que a missão na Amazônia colombiana surgiu, e com ela, a história que mudaria tudo. O que aconteceu na África a partir de fevereiro de 2021, antes mesmo de eu pisar na Colômbia, foi a faísca que reacendeu minha alma. O pastor David Morales, um homem de fé inabalável, testemunhou com seus próprios olhos o que muitos considerariam impossível. Naquela noite de 23 de março de 2021, leões famintos prestes a atacar nossa comunidade foram parados por uma força invisível, por anjos que desceram para proteger Josué, de apenas 17 anos, Sara Hernandes, de 43, e o venerável Dom Miguel, o ancião da aldeia com seus 71 anos. A notícia se espalhou como fogo, e a prova não veio apenas da fé dos que viram. O Dr. James Mundy, um zoólogo renomado, publicou um artigo no Jornal da Fauna Selvagem, descrevendo o comportamento anômalo dos felinos naquela noite. Ele foi incapaz de oferecer uma explicação científica para o recuo súbito dos predadores, que agiram como se uma barreira invisível os contivesse. Mundy chamou o evento de O Mistério da Savana. Foi essa história, a história dos anjos que detiveram leões, que eu, ainda Rubem Carrillo na época, levei comigo, primeiro no México e depois para a Colômbia. E quando a compartilhei,
A recepção foi variada. Alguns irmãos, especialmente em nossa comunidade indígena na Amazônia colombiana, a acolheram com uma fé ardente e expectativa renovada. Outros, devo confessar, encararam-na com o ceticismo que eu mesmo havia sentido. Afinal, como processar o relato de um padre que afirma ter visto anjos deterem leões famintos? Mas Deus começou a confirmar meu testemunho com sinais e prodígios. Nos cultos seguintes, celebrando a Santa Missa e rezando o terço, começamos a ver curas que nunca havíamos experimentado. Pessoas com doenças terminais foram completamente restauradas. Famílias destruídas por anos de conflito, muitas vezes, recorrendo a curandeiros e pajés em busca de alívio, foram reconciliadas em uma única oração. Viciados foram instantaneamente libertos de dependências que haviam durado décadas. Certa noite, durante um culto de quarta-feira, uma mulher chamada Carmen Torres se aproximou do altar para a oração. Ela lutava contra um câncer de pâncreas, em estágio 4 a 8 meses, e os médicos lhe haviam dado apenas semanas de vida. Enquanto eu orava por ela, invoquei a intercessão de São Miguel Arcanjo e de Nossa Senhora Aparecida. De repente, senti a mesma presença sobrenatural que havia experimentado na África. Era como se o mesmo Deus que enviou anjos para deter leões agora enviasse seu poder curador para deter o câncer no corpo de Carmen. 3 dias depois, Carmen retornou com os resultados de seus exames médicos. O câncer havia desaparecido completamente. Os doutores não conseguiam explicar medicamente, mas nós sabíamos exatamente o que havia acontecido. Havíamos presenciado o mesmo poder sobrenatural que dominara as feras da África. A história do milagre na Amazônia e em outros lugares começou a se espalhar para além dos muros de nossa igreja. Pastores de outras denominações me convidavam para compartilhar o testemunho em suas congregações. Conferências missionárias me pediam para relatar o que havia presenciado, mas o mais impactante foi quando comecei a receber chamadas de outros países: Colômbia, México, Guatemala, Venezuela. Todos haviam ouvido a história e queriam que eu ministrasse em suas igrejas. Em cada lugar onde eu compartilhava o testemunho, vi as mesmas reações. Primeiro incredulidade, depois assombro e, finalmente, uma fé renovada no poder ilimitado de nosso Deus. Durante uma conferência em Medellín, Colômbia, um pastor me contou que sua região também vinha experimentando ataques incomuns de animais selvagens contra comunidades cristãs. Jaguares atacavam especificamente famílias católicas em povoados rurais. Padre Ricardo, ele me disse, depois de ouvir seu testemunho, creio que o que está acontecendo aqui não é coincidência. É uma manifestação de guerra espiritual. E precisamos aplicar a mesma autoridade que Deus lhe deu na África. Organizamos um culto similar nas montanhas perto de Medellín. E embora não tenhamos tido uma manifestação tão dramática como a de 2021 em Quênia, os ataques de jaguares cessaram completamente depois daquela noite de oração e declaração do senhorio de Cristo sobre a criação. Irmãos, ao longo destes anos cheguei a entender que o que presenciei não foi um evento isolado, mas uma manifestação do mesmo poder que vemos ao longo das Escrituras. Pensemos em Daniel, na cova dos leões. A Bíblia diz em Daniel 6:22, meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque fui achado inocente diante dele. Não é exatamente o que presenciamos naquela noite na savana africana? O mesmo Deus que enviou anjos para proteger Daniel, enviou anjos para proteger seu povo. Lembremos também, quando Eliseu estava cercado pelo exército sírio. Seu criado estava aterrorizado, mas Eliseu orou: peço-te, ó Senhor, que lhes abras os olhos para que vejam. E quando o Senhor abriu os olhos do jovem, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Segundo Dons Reis 6:17. Irmãos, naquela noite, Deus abriu nossos olhos espirituais para ver a realidade do mundo invisível. Os anjos sempre estiveram lá, protegendo-nos, lutando por nós, executando os decretos divinos. O que vimos foi a revelação de uma verdade eterna. 4 anos se passaram desde aquela noite. 4 anos, desde que o medo transformou-se em fé e a dúvida em revelação. Eu, Padre Ricardo Castilho, aos 63 anos, carrego as marcas de uma jornada que me levou ao limite da desesperança.
apenas para me lançar nos braços de um Deus que jamais abandona. Antes de tudo acontecer, eu estava em uma crise de fé profunda, em meu retorno ao México. Depois de anos de trabalho missionário, inclusive em terras distantes como o Quênia, sentia um vazio, uma aridez espiritual que me corroía. As orações pareciam não subir, e a presença de Deus, antes tão palpável, havia se dissipado em uma névoa de incerteza. Eu clamava sim, mas era um clamor desesperado, quase sem esperança. Um grito rouco de um homem que se sentia abandonado. Senhor, onde estás? Por que o silêncio? Questionava-me. Mal sabia que Deus estava preparando o palco para uma manifestação que não apenas me transformaria, mas ressoaria pelos confins do mundo. Foi então que recebi o chamado. Uma comunidade indígena remota na Amazônia colombiana precisava de ajuda. Eles viviam sob o terror de ataques incomuns de onças pintadas e pumas. Curandeiros e pajés haviam tentado de tudo, sem sucesso. A comunidade estava paralisada pelo medo. Cheguei lá em fevereiro de 2021, trazendo minha própria bagagem de dúvidas, sentindo-me mais um homem em crise do que um sacerdote de Deus. A situação era desoladora. As feras se aproximavam das aldeias com uma audácia nunca antes vista. As pessoas não conseguiam mais caçar ou cultivar com segurança. A tensão cresceu até a noite de 23 de março de 2021. Naquela noite, a comunidade liderada por Dom Miguel, um ancião de aproximadamente 71 anos, e Sara Hernandes, uma mulher de 43 anos, juntamente com o jovem Josué, de apenas 17, reuniu-se na clareira central. O medo era quase palpável, mas havia também uma chama de esperança no olhar de alguns. Celebramos a missa, e em seguida, com as vozes trêmulas, mas firmes, iniciamos a oração do terço, invocando a intercessão de Nossa Senhora Aparecida e do glorioso São Miguel Arcanjo. O ar estava pesado, carregado de expectativa. De repente, das sombras da floresta, eles emergiram. Não uma ou duas, mas uma matilha inteira de onças pintadas e pumas, seus olhos brilhando na escuridão, seus rosnados ecoando. O terror congelou muitos, mas naquele instante algo mudou em mim. A oração, que antes era um sussurro de desespero, tornou-se um brado de fé. Eu ergui o crucifixo, e com a voz embargada, mas cheia da autoridade que só o Espírito Santo pode conceder, declarei o senhorio de Jesus Cristo sobre aquelas criaturas. E então, o impensável aconteceu. Não foi apenas que eles apareceram, foi que naquela noite, nós pudemos vê-los de uma forma que desafiou toda a lógica. As feras, em vez de atacar, sentaram-se. Sim, sentaram-se, observando-nos com uma estranha quietude, como se fossem parte da congregação. Por horas ficamos ali orando, adorando, e eles, silenciosos, testemunhavam. Ao amanhecer, com um último olhar, viraram-se e desapareceram na densa mata. Aquele evento não foi apenas um milagre. Foi o alicerce de lições que moldaram minha vida e meu ministério. Primeira lição: nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os milagres não findaram com os apóstolos. O poder sobrenatural de Deus continua a se manifestar hoje, quando seu povo caminha em fé e autoridade espiritual. Ele é o mesmo que protegeu Daniel na cova dos leões e Eliseu diante dos exércitos. Segunda lição: não há força na terra, nem debaixo da terra, nem nos ares que possa resistir à autoridade do nome de Jesus. Quando o povo de Deus se levanta em fé e declara o senhorio de Cristo, até as feras mais selvagens devem se submeter. Terceira lição: os ataques do inimigo muitas vezes são uma preparação para uma manifestação ainda maior do poder de Deus. O que Satanás tenta usar para nos destruir, Deus o transforma em uma plataforma para mostrar sua glória. Minha crise de fé foi o deserto que me levou ao oásis da sua presença. Quarta lição: a oração corporativa possui um poder que vai além da soma de orações individuais. Quando o povo de Deus se reúne em unidade, com um mesmo coração e uma mesma fé, o céu responde de maneiras extraordinárias. Quinta lição: Deus sempre busca vasos disponíveis para manifestar seu poder. Ele não procura os mais preparados academicamente, mas os mais rendidos espiritualmente. Não busca os que têm menos medo, mas os que estão dispostos a obedecer apesar do medo. Para validar o que presenciamos,
A notícia se espalhou rapidamente. O jornal A Voz do Amazonas, em sua edição de 27 de março de 2021, publicou uma matéria intitulada Mistério na Amazônia. Onças se comportam como ovelhas em ritual indígena. Nela, o renomado zoólogo Dr. James Mundy, após analisar relatos e vestígios, declarou: é um comportamento completamente anômalo para essas espécies. Não há explicação científica para uma matilha de predadores selvagens permanecer pacificamente por horas na presença humana. É um enigma que desafia todo o nosso conhecimento sobre o reino animal. Essa validação externa, vinda da ciência, apenas reforçou o caráter sobrenatural do que vivemos. Desde aquele dia tenho tido o privilégio de ver como este testemunho tem impactado vidas ao redor do mundo. Recebi cartas de pastores na Índia, contando como, após ouvirem nossa história, tiveram fé para enfrentar ataques de tigres em suas regiões. Missionários no Brasil me escreveram sobre como aplicaram os mesmos princípios espirituais para lidar com ataques de jaguares na selva amazônica. Mas talvez o testemunho mais impactante tenha vindo de pastor David Morales, meu irmão queniano. 6 meses atrás ele me ligou com notícias extraordinárias. A igreja que tinha 200 membros quando eu a visitei anos atrás, em minhas missões no Quênia, agora tinha mais de 1.000 congregados. Eles precisaram construir um templo completamente novo e estavam plantando igrejas em todas as comunidades vizinhas. Padre Ricardo, disse-me David durante aquela ligação, os leões continuam vindo ocasionalmente perto do vilarejo, mas agora é diferente. As crianças já não têm medo. Quando eles aparecem, toda a comunidade se reúne para adorar, e os leões simplesmente se sentam para observar, como se fossem parte da congregação. É como se Deus tivesse transformado esses animais em um lembrete permanente de seu poder e proteção, assim como ele fez com as onças em sua Amazônia. Essa imagem me produziu uma emoção indescritível. Pensar que o mesmo terror que havia assolado aquela comunidade agora se tornara um testemunho vivo do poder de Deus. Só nosso Senhor pode fazer algo assim. O impacto do que presenciei na Amazônia não se limitou apenas a testemunhos e pregações. Mudou completamente a direção do meu ministério. Junto com minha esposa Maria e o apoio de nossa congregação em Porto Rico, estabelecemos o Ministério Leões de Judá, dedicado especificamente a equipar e enviar missionários a regiões onde a igreja enfrenta perseguição espiritual intensa. Nestes 4 anos enviamos equipes missionárias para 12 países diferentes. Cada equipe vai equipada não apenas com recursos materiais, mas com uma compreensão profunda da autoridade espiritual que temos em Cristo Jesus. Um de nossas equipes, mais bem-sucedidas, tem trabalhado em uma região remota do Peru, onde comunidades indígenas haviam estado experimentando ataques incomuns de pumas. Seguindo o modelo do que vivemos na Amazônia, organizaram cultos de adoração nas montanhas andinas, declarando o senhorio de Cristo sobre toda a criação. Os resultados foram semelhantes ao que presenciamos em nossa Amazônia colombiana. Os ataques cessaram, e a fé prosperou. Ainda hoje, 4 anos depois, a lembrança daquela noite na Amazônia colombiana me arrepia. Mas antes que eu lhes conte sobre o milagre, preciso confessar algo. Minha própria fé estava em ruínas. Após 25 anos de sacerdócio, eu, Padre Ricardo Castilho, aos 63 anos, me sentia esgotado. As orações pareciam vazias, os sacrifícios insignificantes. Dúvidas corroíam minha alma, e eu questionava a própria existência de Deus. Por que tanta dor no mundo? Onde estava a presença divina quando mais precisávamos? Era um clamor silencioso, um desespero que me consumia. Eu pedia um sinal, uma confirmação, algo que reacendesse a chama. Foi nesse abismo de incerteza que recebi o chamado para uma das comunidades indígenas mais remotas, um lugar onde a linha entre o natural e o sobrenatural se desfazia na densa floresta. Cheguei à comunidade em fevereiro de 2021 e logo percebi que a fé local era uma mistura complexa. Enquanto muitos abraçavam a palavra, as tradições dos curandeiros e pajés ainda tinham forte influência. A invocação de Nossa Senhora Aparecida e de São Miguel Arcanjo se misturava a rituais ancestrais. Mas havia um terror que unia a todos. Ataques implacáveis de onças. Meses de pânico, vidas perdidas, um medo que paralisava. As histórias eram terríveis, os gritos ecoavam na floresta.
Era um ciclo de violência que parecia não ter fim. Foi então que, na noite de 23 de março de 2021, decidimos realizar um culto. Não era apenas uma missa, era um clamor desesperado a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, à Virgem e aos santos. A comunidade inteira se reuniu. Mais de 60 testemunhas, incluindo o pastor David Morales, Josué, um jovem de 17 anos com ferimentos graves de um ataque recente, Sara Hernandes, de 43 anos, e o ancião Dom Miguel, de 71. Naquela noite, a oração do terço se ergueu com uma força nunca antes sentida. Invocamos os anjos protetores, as histórias de Daniel na cova dos leões, e Eliseu protegendo seu povo, ecoavam em nossas mentes. Eu, em meu desespero, supliquei a Deus por um sinal, pela sua intervenção. E ele respondeu. O que aconteceu em seguida foi inegável. Josué, que mal conseguia se mover, se levantou. Suas feridas, que antes pareciam incuráveis, começaram a cicatrizar diante de nossos olhos. Não foi gradual, foi imediato. E o mais espantoso, a partir daquela noite, os ataques de onças simplesmente cessaram. Abruptamente. O terror que havia dominado a comunidade por meses evaporou. Ao retornar, eu sabia que carregava uma história que desafiaria a lógica. E a controvérsia não tardou. Em algumas conferências pastorais no México, onde apresentava o testemunho, fui recebido com ceticismo. Líderes religiosos, alguns com doutorados em teologia, questionaram a autenticidade do que presenciei. Lembro-me vividamente de uma conferência em Miami onde um pastor se levantou e me desafiou. Padre Castilho, não acredita que está exagerando o que viu? Não seria mais responsável apresentar isso como uma experiência espiritual simbólica, em vez de um evento literal? Minha resposta veio do fundo da alma. Irmão, eu entendo seu ceticismo. Durante 25 anos de ministério, antes de ir para a Amazônia, eu mesmo teria duvidado de um testemunho como este. Mas quando se tem mais de 60 testemunhas oculares, quando se vêem transformações reais em vidas humanas, quando se presencia o fim imediato de ataques que aterrorizaram uma comunidade por meses, não se trata mais de fé cega. É evidência inegável. Expliquei que tínhamos documentado tudo meticulosamente. Fotografias das feridas de Josué antes e depois da recuperação. Testemunhos escritos e assinados por cada pessoa presente naquela noite. Relatórios da polícia local confirmando o fim total dos ataques de onças após nosso culto. Mas a confirmação, mais surpreendente, a que silenciou os céticos, veio de uma fonte completamente inesperada. 6 meses depois do nosso retorno, Pastor David me enviou um artigo de jornal. Havia sido publicado no El Tiempo, um dos diários mais respeitados da Colômbia. O autor, Dr. James Mundy, um zoólogo da Universidade Nacional da Colômbia, que estudava o comportamento das onças na região amazônica. Em sua pesquisa, ele havia documentado algo que classificou como anômalo e inexplicável, do ponto de vista científico. O Dr. Mundy relatava que, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021, havia registrado um padrão de agressividade incomum em uma manada específica de onças. Esses animais haviam atacado sistematicamente assentamentos humanos, algo contrário ao seu comportamento natural. Mas a partir de 23 de março de 2021, exatamente na noite do nosso culto, os ataques cessaram abruptamente. O mais intrigante, segundo o cientista, era que as onças não haviam abandonado a região. Continuavam sendo avistadas regularmente, mas seu comportamento havia mudado radicalmente. Ele as descrevia como pacíficas, quase dóceis, como se tivessem recebido algum tipo de condicionamento comportamental massivo. O Dr. Mundy confessava no artigo que não conseguia encontrar nenhuma explicação zoológica para essa mudança súbita. Ele havia descartado fatores como alterações climáticas, escassez de presas, doenças ou interferência humana direta. O artigo do Dr. Mundy foi replicado por veículos internacionais e, de repente, nosso testemunho ganhou uma credibilidade que eu não havia antecipado. Programas de televisão cristã de vários países me convidaram para contar a história. Revistas católicas e evangélicas solicitaram entrevistas detalhadas, mas o que mais me emocionou
foi receber uma carta de um padre nas Filipinas que havia lido sobre nosso testemunho na internet. Ele relatava que sua região estava enfrentando ataques semelhantes, mas de crocodilos em vez de onças. Comunidades cristãs que viviam perto de rios estavam sendo aterrorizadas. Hoje, aquelas comunidades na Amazônia colombiana se converteram maciçamente ao catolicismo. Há igrejas prósperas em lugares onde antes só havia temor e superstição. Mas talvez o mais emocionante seja que esses novos convertidos estão sendo treinados como evangelistas, levando a mensagem a comunidades ainda mais remotas. É como uma reação em cadeia do poder de Deus, espalhando-se por toda a região. 4 anos se passaram desde aquela noite na savana, um tempo que me pareceu tanto uma eternidade quanto um piscar de olhos. Eu, Padre Ricardo Castilho, hoje, com 63 anos, ainda sinto o eco daquela experiência na Amazônia colombiana que redefiniu minha fé e meu chamado. Mas para que você compreenda a profundidade daquele momento, preciso que embarque comigo numa jornada que me trouxe até lá. Uma jornada marcada por dúvidas profundas e um clamor desesperado a Deus. Houve um tempo em que minha fé, embora sólida na teoria, vacilava diante da dura realidade. As perguntas se acumulavam em meu coração. Deus, onde está o teu poder? Por que o sofrimento persiste? Minha vida de oração tem sido em vão? Foi nesse deserto espiritual que um evento em Quênia, anos antes, se tornou um divisor de águas. Embora eu só fosse compreender sua verdadeira profundidade e a universalidade de seus princípios muito tempo depois, naquele dia memorável em Quênia, testemunhamos a intervenção divina contra uma ameaça real e constante. Crocodilos que aterrorizavam comunidades ribeirinhas. Os ataques, sistemáticos e brutais, cessaram de forma inexplicável após nossas orações e a declaração da autoridade de Jesus Cristo. A comunidade, acostumada à resignação, viu algo que desafiava a lógica, e não fui o único a notar. O Dr. James Mangue, um zoólogo renomado, publicou um artigo em um jornal local, detalhando a anomalia. Ele descreveu a mudança de comportamento dos répteis como sem precedentes, cientificamente inexplicável, chegando a citar testemunhas que falavam de uma presença invisível que havia afugentado os animais. Para ele, era um mistério da natureza. Para mim, era a mão de Deus agindo em resposta à fé, talvez com a intercessão de São Miguel Arcanjo, nosso protetor. Essa experiência, validada até pela ciência, abriu meus olhos, mas ainda não minha mente para a totalidade do que Deus queria revelar. Foi então que recebi uma carta que ecoava o que eu havia vivido. O pastor David Morales, das Filipinas, escrevia. Ele relatava que, após ler meu próprio testemunho sobre Quênia, sua comunidade, também atormentada por ataques sistemáticos de crocodilos, organizou um culto de oração junto ao rio, onde haviam ocorrido os ataques mais recentes. Aplicaram os mesmos princípios espirituais que havíamos usado: adoração fervorosa, a proclamação da autoridade de Jesus Cristo sobre toda a criação e a súplica pela proteção divina sobre suas famílias. Os resultados, idênticos aos nossos. Os ataques cessaram imediatamente. Os crocodilos, embora continuassem a habitar o rio, já não representavam perigo algum para as populações humanas. Esse relato das Filipinas, vindo de um irmão em Cristo tão distante, acendeu uma nova chama em meu coração. O que presenciamos em Quênia não era, afinal, um evento isolado, uma manifestação única e irrepetível. Era a prova viva de princípios espirituais universais, capazes de operar em qualquer canto do mundo onde o povo de Deus clama diante da oposição sobrenatural. Era a confirmação de que a intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São Miguel Arcanjo, junto aos santos, tinha um poder real e tangível. Foi há cerca de 1 ano, durante um tempo de jejum e oração, que recebi o que considero uma palavra profética do próprio Senhor. Eu estava em meu estúdio no México, imerso na leitura do capítulo 6 de Daniel, quando senti a voz do Espírito Santo ecoar claramente em meu coração. Uma voz que afastava de vez as últimas sombras de dúvida. Filho meu, o que viste em Quênia é apenas o começo. Nos últimos tempos, quando a escuridão se intensificar sobre a terra, manifestarei meu poder de formas que desafiarão toda a lógica humana. Prepara meu povo para ser testemunha de sinais,
prodígios e milagres que superarão tudo o que já viram. Esta palavra me encheu de uma santa expectativa, mas também de uma responsabilidade imensa. Compreendi então que minha experiência em Quênia havia sido muito mais do que um testemunho pessoal. Foi um treinamento intensivo para os tempos que viriam, uma preparação para liderar o rebanho, guiado pela luz de Jesus Cristo, sob a proteção do manto de Nossa Senhora. Desde então, tenho dedicado grande parte do meu tempo a ensinar sobre autoridade espiritual, a batalha contra as forças malignas e os princípios bíblicos que operaram naquela noite na África. Desenvolvi um seminário intensivo de 3 dias, batizado de Autoridade sobre a Criação, que já levei a mais de 20 países. Em cada encontro, vejo Deus confirmar suas promessas com manifestações sobrenaturais. Em Guatemala, por exemplo, durante uma sessão sobre libertação espiritual, presenciamos a cura instantânea de um homem que estava paralisado há 15 anos. Na Nigéria, enquanto eu ensinava sobre a autoridade do fiel, uma mulher que havia tentado engravidar por 18 anos de casamento, concebeu naquela mesma semana. Milagres que nos lembram das histórias de Eliseu, onde o impossível se torna real. Mas uma das coisas que mais me tocou foi o impacto desse testemunho sobre os jovens. Em minha congregação no México, temos hoje um grupo vibrante de 40 jovens, entre 16 e 25 anos, que se consagraram especificamente para o ministério missionário em regiões perigosas. Eles não veem o perigo como um obstáculo, e sim como uma oportunidade para testemunhar o poder de Deus se manifestar. Adotaram como lema uma frase que nasceu de nossa experiência em Quênia: onde os leões rugem, os anjos de Deus marcham. É uma invocação poderosa, uma oração a São Miguel Arcanjo em ação. No ano passado, um grupo de 12 desses jovens, incluindo o jovem e corajoso Josué, de 17 anos, e a dedicada Sara Hernandes, de 43, viajou para uma remota comunidade indígena, na Amazônia colombiana, uma região controlada por grupos armados onde as igrejas haviam sido fechadas sob ameaças de morte. Em vez de evitar o confronto, eles organizaram cultos públicos nas praças dos povoados, declarando que aquele território pertencia a Jesus Cristo e que a Mãe Santíssima intercedia por eles. Os resultados foram, para dizer o mínimo, extraordinários. Os próprios líderes dos grupos armados que antes ameaçavam começaram a assistir aos cultos. Em apenas 3 meses, mais de 200 membros desses grupos entregaram suas vidas a Cristo, largaram as armas e se tornaram evangelistas em suas próprias comunidades. Dom Miguel, um ancião respeitado de aproximadamente 71 anos, que antes era conhecido por sua sabedoria tradicional e sua ligação com os pajés locais, testemunhou a transformação e se tornou um fervoroso defensor da fé. Um dos ex-comandantes me escreveu uma carta que guardo como um tesouro, um lembrete constante da capacidade de Deus de transformar corações. Padre Ricardo, dizia a carta, seus jovens chegaram aqui sem armas, sem proteção, sem nada além da fé em seu Deus. Nós tínhamos fuzis, granadas, anos de experiência em combate. Mas quando eles começaram a cantar hinos e rezar o terço, sentimos um poder que jamais havíamos experimentado. Soubemos imediatamente que seu Deus era real e que nós estávamos do lado errado da batalha. 4 anos se passaram desde aquela noite na savana da Amazônia colombiana, e ainda hoje, aos 63 anos, como Padre Ricardo Castilho, sinto o chão tremer sob meus pés ao recordar. Antes de tudo, irmãos, preciso confessar algo. Por muito tempo eu estava perdido. Minha fé, antes rocha, havia se tornado areia movediça. A cada notícia, a cada injustiça, a cada alma perdida que eu não conseguia alcançar, as dúvidas me corroíam. Eu via o mundo mergulhar no caos e me perguntava: onde está o Deus dos milagres? Onde está o poder que lemos na Bíblia? Minha oração se tornou um clamor desesperado, um grito silencioso por um sinal, uma prova de que Deus ainda se importava, que Ele ainda operava. Eu estava equivocado, sim, sobre a verdadeira natureza da guerra espiritual, e mais ainda, sobre a presença ativa de Deus em nossos dias. Então, aquela noite de 23 de março de 2021 chegou, e com ela, uma revelação. O que testemunhamos na savana em meio àquela comunidade indígena
Foi um vislumbre do que Deus está prestes a fazer nestes tempos finais. A Bíblia nos diz em Joel 2:28: "E depois disto derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões." Não acredito mais em coincidências. Esses testemunhos de manifestações sobrenaturais estão se multiplicando por todo o mundo. Sacerdotes e missionários católicos na China me contaram sobre aparições angélicas protegendo comunidades clandestinas. No Oriente Médio, ouvi relatos de proteção milagrosa em áreas dominadas por grupos extremistas. Algo profundo está mudando no reino espiritual, e a Igreja Católica precisa estar pronta. Não podemos mais viver com uma mentalidade de derrota, esperando simplesmente a salvação final. Deus nos chama a manifestar seu poder, a assumir a autoridade sobre as forças do mal e a edificar seu reino aqui na Terra. Foi por isso que estabeleci a Rede Global de Testemunhas do Poder Divino, uma iniciativa que conecta sacerdotes e missionários católicos de todo o mundo que presenciaram manifestações sobrenaturais semelhantes à nossa. Compartilhamos testemunhos, estratégias espirituais e recursos para fortalecer a Igreja Global. Atualmente temos mais de 30 sacerdotes e missionários conectados em 7 países. A cada mês, recebo pelo menos 5 novos relatos de milagres que desafiam toda explicação natural. Curas extraordinárias, multiplicações de alimentos, proteção angélica e autoridade sobre a natureza. Devo ser honesto com vocês, irmãos. Compartilhar este testemunho tem um custo pessoal significativo. Perdi amigos que me consideram extremista. Recebi críticas de líderes religiosos que preferem um catolicismo mais equilibrado, menos sobrenatural, mais contido. Algumas organizações missionárias retiraram seu apoio, vendo minha abordagem como carismática demais ou potencialmente perigosa. Enfrentei acusações de exagero, manipulação emocional e até de criar falsas esperanças nos fiéis. Mas, toda vez que penso em suavizar o relato, em torná-lo mais aceitável, lembro-me das palavras de Jesus ao homem libertado da legião de demônios: "Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti." Marcos 5:19. Não tenho o direito de minimizar o que Deus fez naquela noite na Amazônia. Não tenho o direito de racionalizar um milagre para torná-lo mais confortável para aqueles que preferem um Deus previsível. Minha responsabilidade é contar exatamente o que vi, exatamente como vi, e permitir que cada pessoa decida por si mesma o que fazer com este testemunho. Para validar a magnitude daquele evento, lembro-me do artigo no Diário da Amazônia semanas depois com a manchete: "Zoólogo confirma fenômeno inexplicável na savana colombiana." O Dr. James Mundy, um renomado zoólogo que investigava a fauna local, foi citado: "Nunca em meus 30 anos de pesquisa presenciei um comportamento animal tão anômalo. A forma como as feras se dispersaram e o silêncio que se seguiu desafia qualquer explicação científica conhecida. É como se uma força invisível tivesse imposto sua vontade sobre a natureza. Para mim, foi a prova de que o milagre não era apenas uma experiência subjetiva, mas um evento com repercussões no mundo físico. Agora, depois de compartilhar com vocês esta experiência que transformou minha vida para sempre, faço uma pergunta direta. Estão prontos para crer em um Deus que continua a fazer milagres hoje? Estão preparados para caminhar na mesma autoridade espiritual que operou naquela noite nas savanas da Amazônia? Porque, irmãos, o mesmo Deus que enviou anjos para fechar a boca de leões famintos é o mesmo Deus que anseia manifestar seu poder através de suas vidas. O mesmo Espírito Santo que me deu autoridade sobre feras selvagens é o mesmo Espírito que habita em cada um de vocês, que entregou sua vida a Cristo. Mas para caminhar nessa autoridade, precisamos de algumas mudanças fundamentais em nossa forma de ver a fé católica. Primeiro, precisamos parar de ver os milagres como eventos extraordinários do passado e começar a vê-los como a norma para o povo de Deus em qualquer época. Segundo, temos que abandonar a mentalidade de vítimas, que espera que outros orem por nós, e assumir nossa identidade como filhos do Rei, com autoridade para interceder por outros e invocar o poder divino, a intercessão de Nossa Senhora Aparecida.
e de São Miguel Arcanjo em suas vidas. Eu, Padre Ricardo Castilho, aos 63 anos, já vi o impossível acontecer. E digo a vocês, nosso Deus é o especialista nisso. Depois de anos de fé, e sim de crises e questionamentos profundos em minha própria jornada, aprendi que a verdadeira força não reside apenas na fé individual isolada. Ela floresce na união do corpo de Cristo, a oração comunitária, aquela que une corações em um só clamor, possui um poder que a oração solitária jamais alcançará. Foi com essa certeza que recebi uma palavra do Senhor, direcionada a cada um de vocês que acompanha este testemunho. Ele me disse: permiti que estas palavras chegassem até você, porque tenho um propósito específico para a sua vida. Não é, por acaso, que você as ouve neste momento. Estou levantando um exército de crentes, pessoas que caminharão em autoridade sobrenatural nos dias que virão. O convite está feito, mas a decisão é sua. Se você está pronto para abandonar uma religiosidade vazia, sem poder, e abraçar a plenitude do que preparei para você, então prepare-se para ver manifestações da minha glória, que superarão tudo o que já presenciou. Lembre-se da noite de 23 de março de 2021, lá na savana da Amazônia colombiana, uma data que marcou a vida de Dom Miguel, pastor David Morales, Josué e Sara Hernandes. Até mesmo o Dr. James Mundy, um zoólogo renomado, em seu artigo, admitiu: a ciência não tem explicação para o silêncio repentino de uma manada inteira de leões selvagens. Foi um evento que desafia a lógica natural, uma anomalia que só pode ser descrita como inexplicável. Isso é apenas um vislumbre. Mas se preferir a zona de conforto de uma fé sem riscos, então este testemunho passará por você sem deixar qualquer marca duradoura. Esta palavra não é para poucos, é para cada pessoa que está ouvindo agora mesmo. Deus está tocando corações, despertando espíritos, chamando seu povo para se levantar e caminhar na autoridade que nos foi delegada. Quero concluir com o versículo que se tornou minha âncora em toda essa experiência, desde o México até as profundezas da Amazônia. Daniel 6:26-27. De minha parte é posta esta ordem, que em todo o domínio do meu reino, todos temam e tremam ante a presença do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivente e permanece por todos os séculos. E o seu reino jamais será destruído, e o seu domínio perdurará até o fim. Ele salva e livra, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Se este testemunho tocou sua alma, se você sentiu o fogo do Espírito Santo, saiba que não é apenas mais uma emoção passageira, é um chamado. O mesmo poder que silenciou leões na savana africana, o mesmo que agiu entre a comunidade indígena, Dom Miguel, pastor David Morales, Josué e Sara Hernandes, está disponível para você hoje. O Deus que manifestou sua glória nos lugares mais remotos quer manifestá-la através da sua vida. Permita que esta verdade marque você profundamente, pois ela chegou no momento exato. Deus tem um plano específico para a sua jornada, e este testemunho é parte da sua preparação. Que o Senhor o abençoe, o guarde e o use para a sua glória. Lembre-se sempre, onde os leões rugem, os anjos de Deus marcham.